Olá, aluno! Vamos para mais uma aula e eu, pessoalmente, acredito que seja a aula mais chata quando se trata em biologia. O que é? Meiose e mitose. Mas vamos devagar, vamos com calma para você entender alguns conceitos importantes. Primeira coisa, meiose. O que significa meiose? Quando eu falo em meiose, eu estou falando em quê? Eu estou falando em célula germinativa. Eu estou falando em óvulo e espermatozoide. Isso é meiose. E mitose. O que é mitose? Célula somática. Então, apareceu na tua prova célula germinativa é meiose. Apareceu na sua prova célula somática é mitose. Mitose está relacionado, por exemplo, ao câncer. Está relacionado à regeneração da sua pele quando você machuca. Isso é mitose. Célula germinativa é considerada meiose. Vai aparecer muito na tua prova o termo N ou 2 Ns. O que significa N e 2 Ns? N, célula haploide. 2 Ns, célula diploide. Você é uma célula diploide. Como? Junção do óvulo e espermatozoide dos seus pais. Isso é uma célula diploide, tá? Quem que escolhe o feto de um bebê? Quem que escolhe o feto de um ser? Sempre é o macho. Por quê? Porque a mulher é representada pelo XX. O macho é pelo XY. No momento da fecundação, que acontece essa duplicação de DNAs, que acontece essa divisão celular, que é o que nós estamos estudando agora, a mulher sempre vai mandar o X. Independentemente de qualquer coisa, ela sempre manda o X. O macho não. Ele pode mandar o X e vai nascer uma menina, e ele pode mandar o Y e vai nascer um menino. Ou melhor dizendo, ele manda um X, nasce fêmea, ele manda um Y, nasce macho. Então, são coisas para você entender. Aqui eu preciso que você entenda. Isso aqui é um desenho de um cromossomo. Então, eu tenho um cromossomo em forma de X. Eu não sou muito bom para desenhar, não. Mas eu tenho um cromossomo em forma de X. E nós chamamos esse cromossomo de cromossomo homólogo, homo único, junção de macho e fêmea. Cromossomo homólogo. Não é um X? Este X, muitas vezes, ele pode ser dividido. Quando há uma divisão dele, eu falo que são cromátides irmãs. O que quer dizer cromátides irmãs? Quer dizer que são parecidos aqui no DNA. Então, o cromossomo homólogo é a junção dos dois. Houve a separação, eu chamo de cromátides irmãs. Coisas importantes. Primeira fase aqui, primeira coisa relacionada à meiose. Primeira coisa é a interfase, ou intérfase. O que significa isso? É a fase que antecede os preceitos da mitose e da meiose. Então, aqui nós estamos falando primeiro da meiose, tá? Então, a fase que intercede o início da divisão celular da meiose tem um nome, intérfase. O que significa isso? A gente fala que o cromossomo cresce. Então, apareceu na tua prova o termo intérfase, significa o quê? Intérfase significa que é o momento que antecede a meiose. Então, aconteceu este momento, antecedeu a meiose. Aí, nós vamos para uma coisa super importante. A meiose 1, onde acontece o quê? Na meiose 1, acontece a duplicação do DNA. Então, o DNA se duplica. Lembra lá em síntese proteica que nós vimos como que o DNA se duplica? Então, na meiose 1, acontece a duplicação do DNA. E quando ele se duplica, ele duplicou, ele chegou no seu limite da duplicação, ele começa a dividir. Então, 2 Ns, uma célula haploide, divide em quê? 2 Ns, uma célula diploide, divide o quê? Divide em células haploide. Então, é a mesma coisa se eu dissesse para você, olha, aqui tem 46 cromossomos. O que aconteceu aqui agora? Agora vai ter 23 cromossomos. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um DNA único. Aqui acontece o quê? Acontece a divisão dele. E aí eu fico com o quê? Eu fico com 2 DNAs. Cada DNA com 23 cromossomos. Tá? Aí acontece o quê? Aqui a gente fala de cromossomo homólogo. Isso
acontece nessa fase. Então, tem duas fases, olha. A interfase cresceu. A meiose 1, ele vai duplicar. Durante essa meiose 1, duplicou, chegou no limite. Ele começa a fazer o quê? A se dividir. Quando ele se divide, a gente tem 2 DNAs. E o que vai acontecer agora? Existe uma outra fase. Existe a meiose 1 e a meiose 2. Então, esse DNA ele vai se dividir novamente, ficando com 4. Um DNA de cada. Então, por isso é que a gente fala que aqui nós temos 2 células que se transformam em 4 células. Então, o que aconteceu aqui que eu quero que você entenda antes de começar a estudar as fases? A interfase antecede, a meiose 1 acontece uma duplicação. Chegou no limite, ela se dividiu em 2. Passou para a fase da meiose 2, ela vai se dividir em 4. Aqui eu tenho o quê? CH, cromossomos homólogos. Aqui eu já tenho a divisão das cromátides irmãs. O que seriam os cromossomos homólogos? Eu não tenho um único cromossomo, então ele se separa, 23 para cada lado. Ele se separa mais uma vez, formando um DNA. São as cromátides irmãs. Vou te dar um exemplo claro, para você entender, porque talvez fique um pouco confuso para você. Repito que eu não sou bom de desenho. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cromossomo. Aqui, o que aconteceu com este cromossomo? Ele é um cromossomo homólogo. Ele fez o quê? Ele se dividiu. Esse cromossomo homólogo se divide. E o que vai acontecer aqui? Se divide mais uma vez em cromátides irmãs. 2, ele era único, transformou em 2, que transformou em 4. Em que fase? Meiose 1, essa duplicação, e a meiose 2, quando se transforma em 4. Então, neste momento, é isso que a gente vai ver. Agora vamos para as fases da meiose 1 e da meiose 2. Galera, então agora nós vamos falar um pouquinho das fases da meiose. Essa aula aqui, eu vou completar ela pelo Skype, porque eu quero que você veja os desenhos do que acontece de forma vagarosa para você ter esse entendimento. Mas aqui eu tenho aqui as fases da meiose. Então eu tenho, lembra lá no nosso que eu já passei para você agora há pouco? Aqui eu não passei para você o que acontece na interfase, na meiose 1 e na meiose 2. Porque existe a fase 1 e existe a fase 2, tá? Isso aqui, alguns tem regras para entender o que acontece na prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma regra usada muito por um professor de biologia muito famoso nas redes sociais, que é o professor Kennedy, que ele fala o seguinte: PMAT. O que significa isso para você guardar as fases da meiose? Ele anda dizendo, ele diz para os alunos dele na internet, para os alunos guardarem da seguinte forma: papai, mamãe andam treinando. É a forma que ele usa. E ele acha que assim o aluno deduz de forma mais rápida. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Papai e mamãe andam treinando. Então, muito professor de biologia, inspirado nele, usa esse termo, tá? Então, a primeira coisa é o fenômeno da prófase 1, que a gente chama de fenômeno de crossover. Repito que a gente vai ver isso melhor pelo Skype. O que é o fenômeno da crossover? É onde acontece a junção do X com Y, ou do X com X. Sendo mais realista, aonde acontece a junção do espermatozoide e o óvulo. A gente chama, na prófase 1, esse fenômeno de crossover. O que significa esse crossover? Variabilidade genética, ou seja, seres diferentes. Você pode ter 10 irmãos, vocês podem ser parecidos, mas são seres diferentes. Acontece na prófase 1, esse fenômeno chamado crossover. Na metáfase 1, metáfase quer dizer dividir ao meio. O que acontece na metáfase 1? Cromossomos homólogos. Os cromossomos, aqui eu tenho um único cromossomo, os cromossomos vão se unir. O que significa isso? Você não tem 23 do pai e 23 da mãe? Então eles vão se unir, formando você com 46 cromossomos. Se acontece um erro genético aqui, você pode ter algumas síndromes, como por exemplo a síndrome de Down. Aqui juntou, ele precisa separar novamente.
Então eles vão para cada um para um polo, separação dos homólogos. Então aqui eu tenho a junção na metáfase e a separação na anáfase. E a telófase, o que aconteceu? É um fenômeno chamado citocinese. Caiu na prova do PISM. O que é a citocinese? Rápido e direto, foi só isso que caiu. O que é a citocinese? O que é a citocinese? Separação do citoplasma. Do que é formada a célula? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então há uma separação do citoplasma. Depois que o citoplasma separou, o que vai acontecer? A prófase 2. Mas a maioria dos autores não traz a prófase 2, porque ele é um fenômeno tão rápido que alguns dizem que ela nem existe. Então por isso que eu não trouxe para você. E aí eu já vou para a metáfase 2. O que é a metáfase 2? A quebra dos cromossomos. Então, olha, houve uma desorganização na citocinese, o citoplasma separou. Aí agora o que vai acontecer? A quebra dos cromossomos. Aí eu passo para a anáfase 2. O que eu quero que você entenda aqui? Na 1, acontece a gente falar dos cromossomos homólogos. Na 2, a gente fala das cromátides irmãs. Na anáfase 2, acontece a separação das cromátides irmãs. Então, na 2, quebra dos cromossomos. Na 2, separação das cromátides irmãs. Na metáfase 1, os cromossomos se juntam, 23 formando 46. Na anáfase, ele precisa separar. E aí eu tenho metáfase 2 e a anáfase 2, separação das cromátides irmãs. E o que acontece na telófase 2? Reorganização celular. Você vai ver pelo Skype que aqui, por exemplo, eu tenho um nucleolo que desaparece, por exemplo. Esse nucleolo ele volta a aparecer na telófase 2. Por quê? Há todo um ciclo que acontece aqui até chegar aqui, aonde acontece a reorganização celular. Basicamente, meiose é isso. Então eu tenho a primeira fase que a gente chama de intérfase, aí eu vou para a meiose 1, né, aonde dois N's formam tem dois N's, esse dois N's se divide formando um N só, esse N se divide formando mais dois N's. Então eu tenho um que forma 2, que forma 4. E eu tenho as fases. Prófase 1, crossover, variabilidade genética. Metáfase 1, cromossomos homólogos, 23 com 23. Anáfase 1, separou. Telófase 1, citocinese. O que acontece? O citoplasma se separa. Metáfase 2, quebra dos cromossomos. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. E telófase 2, reorganização celular. Vamos ver tudo isso pelo Skype, que vai ficar mais fácil para você. Mas vamos continuar agora falando de mitose. Então, meu aluno, agora nós vamos falar da mitose. Antes nós falamos da meiose. Repito a nossa aula pelo Skype para que você entenda isso melhor, para que você veja os desenhos. A mitose acontece constantemente em célula somática. Está relacionada, por exemplo, à regeneração da sua pele. Machucou, regenerou, é mitose. Câncer é o movimento desordenado da célula, mitose. Então, o que eu tenho na mitose? A mesma coisa, a interfase, que é a fase que antecede a mitose. A mitose 2N acontece com você, que é uma célula diploide. Essa célula diploide, ela se divide também em duas diploides, com células idênticas. O que eu quero dizer com isso? Se você machucou, se você fraturou, a pele continua sendo sua. Então, por isso que a gente fala em células idênticas. Então, interfase, mitose, células idênticas. Se você for analisar, qual a diferença lá da mitose para a meiose? E isso vai ter no seu PDF também. A meiose, se você for analisar, eu tenho células haploides envolvidas. Quando eu falo em mitose, eu só tenho células diploides. O que acontece aqui? Acontece as fases dela. Só que ela não tem a fase 1 e 2, ela só tem a fase 1. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Importante aqui. Aqui eu não estou falando de cromossomos no aspecto sexual, tá? Quando eu falo no aspecto sexual, estou falando de célula germinativa. Então eu estou falando de uma forma geral. Então aqui, na prófase 1, carioteca e núcleo desaparecem. Há uma desorganização celular na prófase 1. E isso acontece constantemente no seu corpo, tá? Na metáfase 1, nessa fase é mais fácil para você visualizar os cromossomos.
Então eu visualizo os cromossomos na metáfase 1. Geralmente cai em prova metáfase e anáfase, tá? Então visualização dos cromossomos. Tudo isso nós vamos ver pelo Skype. A anáfase 1. Se lá eu falei em cromossomos na meiose, na anáfase 1 eu estou falando da separação do quê? Das cromátides irmãs. Lembra que eu te falei das cromátides lá em meiose? Separação das cromátides irmãs. E a telófase é a reorganização celular. Ou seja, a célula vai se reorganizar e começar o ciclo constantemente da mitose a todo o tempo. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, uma desorganização celular. Desaparecimento, por exemplo, da carioteca e do núcleo. Metáfase é a fase que eu visualizo os cromossomos. Anáfase, a separação das cromátides irmãs. E a telófase, a reorganização celular. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. Volto a dizer para você a respeito da nossa aula pelo Skype, para você ter um entendimento maior e melhor, tá? Aqui eu tenho o gráfico do DNA. Por quê? Porque ele pode vir para você através de gráficos. E aí eu tenho os pontos da interfase que eu quero que você entenda. Quais são os pontos da interfase? G1, S e G2. O que significa isso? Você viu anteriormente, quando nós começarmos a falar sobre meiose e mitose, você viu o seguinte, que tem uma fase que intercede a meiose e a mitose. Que fase é essa? Não é a interfase ou interfase? Então vamos lá. O que significa G1? O aumento do tamanho celular, quando a célula começa a aumentar. O que acontece no período S? A duplicação do DNA. O DNA se duplicou. E na fase G2? O início da divisão. Então, acompanhando o gráfico do DNA, eu tenho a fase G1, quando ele começa a aumentar de tamanho. A fase S, opa, duplicou. Na síntese proteica você viu o que significa a duplicação do DNA. E na fase G2, o início da divisão. E aí eu tenho as fases dela, tanto da meiose quanto da mitose. Prófase, o que acontece na prófase? Onde toda célula ela vai se descondensar. Eu tenho a metáfase, que significa a junção, a anáfase, a separação, e a telófase, quando tudo volta ao normal. Então aqui eu tenho o quê? G1, o início, S, duplicação, G1, o aumento do tamanho da célula, S, a duplicação, o G2, o início da divisão. E aí eu começo com prófase e metáfase. Opa, caiu. Anáfase, telófase. Pronto. Então é isso, as fases da interfase. Tem duas atividades abertas que já caíram em prova para você. Então vamos fazer junto? Durante a prófase 1 da meiose, aqui eu já clico, ó, vamos sublinhar. Meiose. Ocorre a variabilidade genética, por isso que você não é idêntico ao seu pai ou à sua mãe. Como esse evento é conhecido? Vamos lá. Como que esse evento é conhecido? Pensa aí um pouquinho. Esse evento da variabilidade genética que acontece na prófase 1. Vamos lá? Um fenômeno chamado crossover. Cuidado na sua prova do PISME. Eles vão trazer crossover e citocinese. Você pode ter certeza que eles adoram eles. Número 2. Em que etapa da mitose é possível uma melhor visualização dos cromossomos? Quando eu consigo observar os cromossomos? Na célula mitótica. Aqui eu estou falando em célula germinativa. Aqui eu estou falando em célula somática. Em que etapa da mitose é possível uma melhor visualização dos cromossomos? Vamos lá. Metáfase. Lembrando que mitose não tem metáfase 1, 2, 3, ele vai. Tá? Então, eu tenho quais são as fases da meiose e mitose? Vamos começar? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Como diz o professor Kennedy, papai, mamãe andam treinando. Então é isso. Agora é sua vez de fazer as atividades e a aula pelo Skype.